Olá, meus amigos, é hora da Coruja, é hora do Corujão do Esporte aqui na RTC. Bem, meus amigos, eu vou explicar o motivo, antes da gente começar essa edição do Corujão, vamos explicar o motivo do porquê que não houve Corujão na sexta-feira. A nossa internet caiu em cima da hora, na hora quando a gente estava pesquisando as manchetes, o que iríamos dizer durante a sexta-feira, mas a nossa internet caiu e só foi restabelecida na madrugada. Já estava praticamente umas 3 da madrugada e a internet restabeleceu, mas a gente ficou sem mais vontade de poder gravar, a gente só grava nas primeiras horas da madrugada, então por virtude disso está tipo que pagando a edição de sexta-feira. Mas vamos começar essa edição do Corujão exatamente falando sobre esse assunto, sobre a seleção brasileira. Porém, antes vamos nos focar em outros assuntos e vamos deixar a seleção brasileira por último. Porque, para quem não sabe, vai ter Fórmula 1, Grande Prêmio da Inglaterra. Bem, o treino aconteceu hoje, treino oficial, vamos ver quais são os grid de largada. Vai acontecer a partir das 10h10 da manhã. O Hamilton liderando, seguidamente de Vettel em segundo lugar, Raikkonen em terceiro lugar, Bottas em quarto, Verstappen em quinto, sexto Ricardo, sétimo Magnussen, oitavo Grosjean, nono Leclerc, décimo Ocon, 11º Hülkenberg, 12º Pérez, 13º Alonso, 14º Pierre Gasly, 15º Ericsson, 16º Carlos Sainz, 17º Van Dorn, 18º Sirotkin, 19º Stroll e o 20º é Hartley. Tudo isso e muito mais você acompanha amanhã. Certamente a Rede Globo deve transmitir, afinal de contas amanhã não tem jogo, então a Fórmula 1 pode ser exibida normalmente. Só não exibe se a Globo não quiser, porque amanhã não tem Copa, né? Hoje terminou os jogos das quartas da Copa do Mundo, vamos para a semifinal. Bem, por falar em semifinal, nós tivemos uma triste notícia, porque pela manhã de hoje a Rússia massacrou o Brasil por 25-17, 25-18, 25-14, venceu a equipe brasileira, a Rússia, por 3-0 e garantiu vaga para a final. Igualmente, a França derrotando os Estados Unidos por 3-2. Brasil e Estados Unidos vão para a final a partir do meio-dia, no dia 8, nesse caso amanhã, né? Vai ser a partir do meio-dia. Meus amigos, vamos falar de Série B, lembrando que amanhã tem Ponte Preta e Fortaleza. Mas o que rolou antes disso? Vamos conferir. A equipe do CRB derrotou o São Bento por 1-0. Seguidamente, Vila Nova empatou com Londrina pelo placar de 1-1. O Guarani venceu o Oeste fora de casa pelo placar de 1-0. O CSA também fora de casa derrotou o Brasil de Pelotas pelo placar de 2-0. E só vai ter apenas um jogo amanhã, que vai ser entre Ponte Preta e Fortaleza. E ontem, pela Copa do Mundo, tivemos Uruguai 2, Uruguai-França. França ganhou do Uruguai por 2-0. O Brasil perdeu a Copa do Mundo para a Bélgica por 2-1. Hoje, nós narramos a partida entre Suécia e Inglaterra. Saiu 2-0 para a Inglaterra. A Inglaterra se classificou para as semifinais, deixando a Suécia. E a Rússia teve o seu último dia de alegria, perdendo nos pênaltis para a Croácia. E, meus amigos, a gente vai focar mais nessa derrota do Brasil. Foi para isso que o Corujão também foi feito, né, para poder não apenas noticiar, como sim opinar. A opinião de nossos colegas a respeito desta derrota, que na minha opinião foi retumbantemente derrotado, nesse caso, retumbante seria na verdade bravamente, né? Foi muito corajoso esse brasileiro, diferente 1000 vezes das Copas anteriores, onde em 2006 uma seleção praticamente morta, em 2010 uma seleção fora de série, em 2014 a paulada de 7-1, mas agora nessa Copa do Mundo o Brasil demonstrou garra e vontade a todo momento, apesar dos gols que eram impossíveis de perder. Vamos agora para a opinião dos nossos colegas. Primeiro as damas. Fala, minha querida Lila. Muito boa noite. Salve, galera. Aqui é a Lila. Falo aqui do Rio de Janeiro. E a minha análise sobre o jogo é a seguinte. Sobre a seleção brasileira, eu confesso que eu gostei, né, do que eu vi. Marcelo, nossa, ele atuou bastante. Na verdade, assim, senti muita falta do Casimiro. Né, ele fez falta de fato. A atuação do Gabriel Jesus não foi tão legal, né? Neymar,
mais ou menos. Porém, Miranda brilhou, né? Thiago Silva, tá bom? E, assim, eu sempre falei desde o início que o Firmino tinha que ser titular, assim como o Jeromel também, né? Sem desmerecer a atuação brilhante do Thiago Silva nessa Copa, totalmente diferente em 2014, a postura dele. E o Miranda também brilhou, então, mas eu confesso que eu senti falta do Jeromel, porque ele é um cara decisivo, um cara grande, que serviria hoje para a Bélgica, e ele rouba bastante bola, então eu acho que seria ideal. E o Firmino, por razões óbvias, né? Porque ele é um cara decisivo, né? Um cara estratégico, então a minha opinião é essa. Quanto à seleção da Bélgica, eles estão vivendo os melhores momentos deles agora, né? Fora que uma boa parte veio da Premier League. Então os jogadores se conhecem, né? Os brasileiros e os belgas se conhecem por conta das temporadas, né? Na Inglaterra. E acho que isso facilitou a visão de jogo da Bélgica. Dizendo, não, vamos fazer jogada aérea porque isso pode desestabilizar a seleção. E de fato, Courtois, sem sombra de dúvida, defesaças assim, sabe? Alisson também defendeu bastante, mas o Courtois, nossa, ele estava inspirado. Então, assim, a atuação da seleção brasileira foi boa, apesar da derrota, da eliminação, né? E eu acredito que foi uma das melhores, digamos, derrotas até aqui. Então, assim, foi uma derrota onde eles foram aguerridos, onde eles buscaram, só não aconteceu. Então vamos aguardar 2022, né? Acredito que tem uma renovação aí da galera, vai ter gente nova chegando, então é isso. Vamos aguardar, tá bom? Que com certeza o Hexa vem, tá certo? O Eduardo Henrique fez questão de opinar também. Fala aí, Eduardo. Boa noite, Zé Rodrigues, a todos os amigos que estão nos acompanhando aí em mais uma madrugada no Corujão do Esporte. Um dia triste para nós, torcedores brasileiros, porque nos iludimos. A seleção brasileira foi eliminada na Copa do Mundo. Pensamos que o hexacampeonato poderia vir esse ano lá na Rússia. Infelizmente não veio, o Brasil foi eliminado hoje. E hoje o futebol da seleção brasileira no primeiro tempo foi apático. Um futebol horrível de se acompanhar. A seleção brasileira parecia jogar sem vontade, totalmente perdida. Ninguém jogou bem. Vejo muitas pessoas culpando o Fernandinho pelo gol contra, sendo que ele nem teve culpa. Mas a verdade é que o Brasil não jogou bem no primeiro tempo. Se acertou no segundo tempo, mas já era tarde demais. Descontou no marcador muito no final do jogo, aos 35 minutos do segundo tempo. Já era tarde demais. E aí não teve como a seleção brasileira reagir. Teve uma defesaça do Courtois aos 47 do segundo tempo, no chute do Neymar. E o Brasil foi infeliz no jogo de hoje. Hoje não era o dia. A seleção da Bélgica foi cirúrgica nos contra-ataques que teve. Quando teve a chance de marcar, foi lá e guardou. E o Brasil não. O Brasil, nas chances que teve, não aproveitou e vai embora para casa mais cedo, para a tristeza do povo brasileiro e de quem acreditava que o Brasil poderia ser hexacampeão neste ano. Valeu, Zé Rodrigues. Forte abraço para você e a todos os amigos aí da RTC e do Corujão. E com vocês, o nosso comentarista Wellington Kessa. Muito boa noite, meus amigos que estão acompanhando aí o Corujão do Esporte. Hoje, dia 6 de julho, né? Pelo menos para nós brasileiros não é uma data muito feliz. Afinal de contas, mais uma vez fomos eliminados de uma Copa do Mundo, né? Já vão aí para a próxima Copa, basicamente a de 2022, 20 anos desde o último título lá em 2002, né? Com a família Scolari. Mas hoje o Brasil estava, a sua defesa, que é o ponto forte, né, da seleção, estava irreconhecível, né? Muito se falou o meio-campo belga, um meio-campo rápido, um meio-campo perigoso, as jogadas aéreas belgas são perigosas, e o Brasil tomou 2 gols justamente nessa jogada. Mas a seleção belga também foi bem esperta, porque ela fez com que o Brasil provasse do próprio veneno.
já que o Brasil também gosta de jogar nesse contra-ataque. Ele chama o adversário para cima e joga no contra-ataque. Mas hoje o Brasil estava irreconhecível. Gostaria de destacar também, de uma forma negativa, o Neymar hoje não estava nos seus melhores dias, sabe? Muito individualista, errando muito passe, e enfim. Mas eu não sei se ele sentiu a pressão, sabe? De ele é o craque, ele tem que decidir, mas hoje ele não estava bem. Muito que se diz quando se perde, se é eliminado de uma Copa do Mundo, é se o técnico deve ou não sair. Eu acho que tem que continuar assim. Eu acho que se o Brasil tá como está hoje, muito se deve ao Tite, tá? Que conseguiu resgatar no brasileiro a vontade de assistir a seleção. Não tá ainda, né, como a gente gostaria, mas isso aos poucos vai melhorando. E o Tite teve alguns equívocos, sim, no decorrer dessa caminhada até a Copa do Mundo, né? Mas a vida é feita de erros e acertos. Então a gente tem que continuar, porque ano que vem tem Copa América aí, né? E é um novo ciclo que se inicia, que é o ciclo de 2022, e vamos buscar o Hexa. Mas, meus amigos, basicamente é isso. Mas o Brasil tá fora, só que a Copa não acabou. Ainda tem Copa, pelo menos até dia 15 tem Copa. E a gente, o Carlos, esperamos vocês aí. Vamos fazer os jogos até a final da Copa, né? Tenho todos Eu vou dizer a respeito do que aconteceu. Começou a chover por aqui, né? Tá chovendo desde ontem. Parece até que tudo de ruim que acontece por aqui sempre fica cinza, porque há 3 horas depois da partida de ontem, tem Brasil e Bélgica, começou a chover, aí não parou mais de chover. Tanto que até nossa casa ficou alagada, né? E aí agora tá chovendo de novo, né? A previsão é de mais chuva para amanhã. Bem, meus amigos, eu vou opinar a respeito. O Brasil foi bravamente, lutou muito bem, jogou bem. A culpa não foi de ninguém. Eu vou ser sério com você, a culpa não foi de ninguém. Até porque gols contras acontecem, de certa forma. A culpa não foi do Tite, a culpa não foi da comissão técnica, a culpa não foi dos jogadores. Até porque eles jogaram muito bem. O problema foi a falta de entrosamento também, foi a falta de pontaria. Porque o azar estava tomando conta geral da seleção brasileira. Contra uma equipe tão esforçada quanto a Bélgica, que se pudesse, se o Brasil não tivesse mantendo todo aquele porte físico, toda aquela coragem, certamente a Bélgica poderia golear o Brasil fácil. Mas o Brasil estava com outro elenco, então a dificuldade tanto para a Bélgica quanto para o Brasil foi maior. Mas a Bélgica foi mais superior, não tem rabo preso com ninguém, diferentemente do Brasil, que para poder vencer a Costa Rica teve que arrancar uma vitória de 2-0 no final do jogo. Contra a Sérvia foi 2-0, houve um empate contra a Suíça e um jogo tranquilo contra o México. E aí perde para a Bélgica e acaba o sonho do Hexa por aqui. O Brasil agora vai para 20 anos de espera. Eu espero que 2022, já com a equipe muito bem focada, espero que o Tite também permaneça. Se eu pudesse, eu dava mais uma chance a ele. Até porque a CBF também está dando uma chance. Muitos acreditam que Renato Gaúcho possa ser o novo técnico, mas eu garanto que a pressão que ele está levando lá no Flamengo também não seja ideal ele levar para a seleção brasileira, né? Até porque o Tite só teve apenas 2 anos de experiência, né? E de certa forma levou o Brasil a um excelente resultado, porque apesar de não ter ganhado o jogo, não perdeu a moral do time, tá certo? Não perdeu, estou falando mais alto porque a chuva está aumentando. Não perdeu a moral, tá certo? Então eu recomendo a CBF, eu também peço ao Tite que ele permaneça no cargo, porque ele elevou a nossa moral apesar da derrota. Apesar da derrota, ele elevou muito a moral do Brasil, e espero que 2022
faça uma Copa excelente com ele no kart. As Olimpíadas estão vindo aí, a Copa América vem aí no ano que vem, tem Copa Sub-20, tem Copa Sub-17 também, ou seja, o Tite tem que ficar de olho no ano que vem, se focar mais na frente. A Copa do Mundo já era para nós, mas a vida continua. Então é isso aí, meus amigos. A gente se vê logo mais na sexta-feira que vem com o Corujão do Esporte. Ah, sexta-feira é meu aniversário, né? Próxima sexta. Eita, mano, fazer Corujão do Esporte logo no dia do meu aniversário, mano. Caramba. 18, né? Já tô meio rodado demais. Mas é isso aí. Até a próxima sexta no meu aniversário, se Deus quiser. Um abraço e um bom domingo a todos nós.